Meu pai hoje ele não tá mais convertido. E, Ele está convertido, está passando por uma fase, uma má fase. e na época que a gente ouvia muito Poderoso Deus, Inocente, Cetro de Justiça, né? Era uma época que a minha família ia junto pra igreja, né? E, assim, me emociono de verdade, porque foi um momento, assim, muito bom da minha vida, né? Assim, no relacionamento com Deus. E aí eu creio que eu vou ver meu pai se relacionando com Deus assim de novo. E se emocionando e louvando a Deus. Eu creio nisso. Assim, foi muito Amém. importante na minha vida essa fase. Os dons de Deus são irrevogáveis. A salvação é um dom de Deus, né? É um dom irrevogável. Ministério é um dom de Deus, é um dom irrevogável. Deus não muda de ideia, porque o ser humano não tem ali, talvez, a capacidade de permanecer. Deus tem. Chegou um momento que ele vai olhar para aquela direção e vai ver que Deus está no mesmo lugar, esperando. Lembra do pai do filho pródigo? E o pai recebe de volta sem fazer perguntas. Pode olhar na história do filho pródigo que o pai não faz perguntas. Ele prepara uma festa. Não pergunta onde você foi, o que você fez, o que você aprontou, sobrou alguma coisa daquele dinheiro. Não, o pai não faz perguntas. Então, de repente, você está nos assistindo na mesma condição. Um dia esteve na presença de Deus, aí aconteceram coisas e o inimigo disse para você que não valeria mais a pena, não tinha mais jeito, mas sempre tem jeito. Sabe por quê? Tem pessoas piores do que você que estão se convertendo hoje. Tem jeito para elas, por que não teria para você? Você já andou metade do caminho, é só entender a graça de Deus, né? A graça de Deus, lá em João capítulo 1, versículo 16, vou ler aqui, ó, diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude. O que é a plenitude? Graça sobre graça. A graça de Deus é o favor imerecido. Todo mundo conhece essa tradução da palavra charis, do grego para o português, favor imerecido. Mas não significa só isso. Quando você clica sobre a palavra graça, ela traz um significado super, super vasto, né? É aquele que dá alegria, aquele que dá deleite, aquele que dá prazer, doçura, charme, amabilidade, né? Graça de falar uma palavra, boa vontade, uma coisa amável, bondade, favor. E aqui vai descrevendo. E tem no meio de todos esses adjetivos da graça, que eu tenho favor imerecido e a capacidade divina. Lembra quando o apóstolo Paulo fala assim: ah, eu fui, eu fiz, eu preguei, tal. Não eu, mas a graça de Deus comigo. Ali não era graça tipo favor imerecido, era graça do favor de Deus ajudando ele a executar uma tarefa. E muita gente entende a graça. Olha, eu fui salvo, eu não mereço, mas não aceita a graça que ajuda ele a viver aquela vida. Então a graça de Deus não apenas te dá aquilo que você não merece, mas te capacita a viver aquela vida. E quando um ser humano se converte, ele aceita a graça e em seguida abandona a graça. Essa graça, esse poder de Deus, né? Para viver o Evangelho. O Evangelho não pode ser vivido na força do braço. O Evangelho não é para ser vivido na força da religião. Por que a pessoa desvia? Porque se tornou religioso. É só um ritual, não é mais um relacionamento. Porque para ter a graça do Espírito, eu preciso me relacionar com Ele. A gente já falou sobre isso aqui. Pela fé. Eu acordo de manhã, eu sei que Ele está dentro do meu quarto. Eu levanto as minhas mãos, fico um tempo ali com Ele. Espírito Santo, eu sei que você está aqui. Você começa a sentir suas mãos a queimar, a formigar e seu corpo físico, voltamos em Romanos 12 de novo, é tocado pela presença de Deus e ali você é satisfeito, né? E isso é todo dia, é dia após dia. Você não acumula, igual o maná no deserto, você não acumula para 2 dias. Só que o religioso, ele fala assim: pô, eu estou mandando aqui no pedaço, eu estou por cima da carne seca aqui. Agora eu vou botar minha vida no piloto automático, não preciso buscar a Deus como eu buscava antes, não preciso jejuar mais, não preciso disso, não preciso daquilo, e vai indo. E aí vai esfriando e nem percebe. Como um galho de árvore que é cortado e não percebe quando está secando.
Chega no momento da dificuldade, o inimigo sabe disso, que o inimigo está ali monitorando dia e noite. Está na hora. Chega lá, apresenta algo, ele não tem força para resistir. Mas olha, eu vou dizer, tem como voltar. Amém. Tem como voltar. E eu quero que você diga comigo hoje, eu estou voltando. Voltando o quê? O que eu faço? Dependa da graça. Clame por uma nova experiência. Sentir na pele, na carne, no osso. Isso não é só da mente e nem é só espiritual, né? Quando Eliseu já estava morto, não tinha mais carne, não tinha mais nervo, não tinha mais nada, só tinha osso, cabelo e unha. Jogaram um defunto em cima dos ossos de Eliseu. A unção de Deus ainda estava nos ossos. Porque de tudo que Deus criou no universo, só tem duas coisas que ele botou a mão para fazer. Foi o corpo do homem e o corpo da mulher. Ele não estava criando mais um petzinho. Ele estava criando um container para poder carregar a glória dele. Então toda a nossa estrutura foi criada, desenvolvida para carregar a presença de Deus. Não é na mente. Eliseu não pensava mais nada, é nos ossos. Então, a unção de Deus, que um dia esteve nos ossos do seu pai, ainda estão lá. E ele não dorme sossegado. O profeta Jeremias diz assim, eu pensei em largar isso, mas meu osso começou a queimar. Então, a unção de Deus está nos ossos do seu pai. É só ele olhar para os ossos, Amém. que ele vai sentir e voltar. Só completando, já vou abrir a próxima pergunta. Voltar não quer dizer voltar à vida que ele tinha, não, tá? Não tem como, não. A Bíblia diz que o oleiro estava ali trabalhando o vaso estragou e o oleiro fez outro vaso. Esse é outro erro. O cara querer voltar a ser o que era. Jamais será. Aquilo ali já foi. É um outro vaso que, se for santificado, será útil para o seu possuidor. Tá? Amém. Um vaso de honra, né? Então, como é que é o nome do seu... Marcos. Seu Marcos, essa é para o senhor diretamente. É isso. Volta para Jesus.